Meus pais amados, estamos aqui dando início à nossa escola bíblica, esperando aí os irmãos já chegarem, convidando todos para ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Graças e paz, meus irmãos. Uma Patrícia já chegando, uma Cida já está por ali também. Os irmãos sejam muito bem-vindos. E pedir aos irmãos que fossem entrando, que fossem compartilhando também a nossa live, para que assim a gente fosse alcançando um pouco mais dos irmãos. Nosso diácono Adriano acabou de entrar também. Os irmãos se sintam à vontade. Estamos aqui só aguardando os irmãos se achegarem um pouquinho para a gente estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Nossa irmã Thaisa também está aqui nos acompanhando. Bem-vinda, filha. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem, tá tudo tranquilo com relação ao som, com relação ao áudio. Nossa irmã Rejane acabou de entrar também. Paz, irmã Rejane. Tá tudo certinho o áudio, não é? Tá dando para todo mundo ouvir, tudo tranquilo. Então nós vamos assim dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu lembro aos irmãos que é a última aula da nossa série sobre educação cristã. Então a partir da semana que vem, a partir do mês de maio, nós vamos estar abordando uma outra temática. No finalzinho da aula eu vou deixar os irmãos a par de toda a situação. Eu tenho plena certeza, irmãos, que o mês de maio vai ser um mês sensacional para a nossa escola bíblica dominical. Amém? Então eu queria convidar você que se encontra aí na sua casa nessa manhã, para que nós possamos entendemos, irmãos, que é mais uma semana que o Senhor nos concede debaixo da sua boa mão, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Então, nada mais do que apresentar a nossa gratidão nessa manhã de domingo, a rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui, não de forma presencial no templo, assistindo às nossas aulas, mas aqui usando a tecnologia, um dos recursos que o Senhor também nos abençoa. O Senhor capacita o homem para condicionar coisas para que o próprio homem use essas coisas para si mesmo. Então o Senhor nos dá essa capacidade, então nada mais do que prestar nossa gratidão a Ele, pelo fato dele ter nos abençoado de forma tão grandiosa. Então eu convido você a apresentar a sua vida em oração nessa manhã. A irmã Cida está dizendo que a imagem está um pouquinho embaçada. Eu vou tentar clarear ela um pouco mais aqui, irmã Cida. Não sei se vai melhorar muito.
Aí os irmãos dizem se deu uma melhorada na questão da imagem aí, tá certo? Convido você a compartilhar a nossa live. Como eu já disse, nossa irmã Maria Melo, seja muito bem-vinda, muito feliz pela sua recuperação. Que a boa mão do Senhor continue sobre a sua vida e lhe abençoando grandemente. E eu convido os irmãos agora a apresentar a sua vida em oração. Vamos orar, irmãos. Agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Amém? Mas nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o Teu nome nessa manhã. Gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de desfrutar de mais uma semana. Mais uma semana que o Senhor nos acobertou. Mais uma semana que o Senhor cuidou das nossas vidas. Mais uma semana, ó Deus, onde nós pudemos presenciar o Teu tão grande amor por nós. Tua boa mão, ó Deus, sobre as nossas vidas. Queremos ser gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de estar aqui, ó Deus, reunidos, mesmo que distantes fisicamente. Mas nós compreendemos que estamos unidos pelo Teu Espírito Santo, em uma mesma fé e em um só Deus. Pessoa bendita de Jesus Cristo que nos une. Então, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, no primeiro dia da semana, desfrutando, meu Senhor, da Tua palavra. Então, nós queremos pedir tão somente, tem misericórdia das nossas vidas. Abra o nosso entendimento. Abra, ó Deus, o nosso coração para que nós possamos compreender um pouco mais da Tua palavra. Nos ensina, Senhor. Tu que és o nosso professor por excelência. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas nessa manhã. Que nós possamos falar, ó Deus, aqui tão somente aquilo que é prerrogativa do Teu coração para a vida da Tua igreja. Nos ajuda, nos abençoa, no nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, meus amados? A imagem deu uma melhorada ou ainda continua meio que embaçada? Nossa irmã Jo acabou de entrar também. Então nós vamos assim dar início à nossa aula, irmãos. Como eu já tinha mencionado com os irmãos, o nosso planejamento para março e abril foi o estudo sobre a educação cristã dentro da Igreja do Senhor. Nós pudemos, irmãos, eu digo aos irmãos que eu estou muito satisfeito com o resultado do estudo sobre a educação cristã. Nós conseguimos abordar todas as áreas que eram necessárias dentro da igreja com relação à questão de educação cristã. Nós fizemos um panorama realmente gigantesco, desde a educação no patamar de Antigo Testamento, até passando pela educação dada por Cristo, a educação dos apóstolos, a educação dos pais da igreja. Nós fizemos um apanhado histórico sobre a questão de educação cristã. Nós passamos pelas principais fases, né, da igreja em termos de educação. Nós passamos por aquilo que nós chamamos de período do modernismo, nós passamos pelo período da Idade Média, nós passamos pelo período da Reforma Protestante, nós passamos pelo período do Iluminismo e nós chegamos à Igreja Contemporânea. Quando nós trabalhamos a questão da Igreja Contemporânea, a Igreja Moderna, nós decidimos agora despedaçar a educação dentro dessa igreja para que nós pudéssemos compreender a necessidade de uma boa educação cristã em todas as áreas da igreja. Então nós dividimos a educação cristã para crianças e adolescentes, e nós trabalhamos no primeiro domingo de abril, e foi uma aula que nós entendemos que foi uma aula muito boa para a convivência da nossa igreja. Nós trabalhamos as questões sobre a educação cristã para homens e mulheres, aplicada à família também, que nós entendemos que é uma necessidade da igreja de hoje. E nós entendemos também, irmãos, que nós precisamos trabalhar os aspectos de educação cristã para a liderança da igreja. E a partir disso, eu acho interessante, irmãos, que nós possamos destacar algumas coisas com relação ao uso da educação dentro da igreja. E dentro dessas coisas que nós precisamos destacar, irmãos, é importantíssimo que nós possamos pensar, a princípio, que a educação cristã ela deve ser um ponto principal em todas as esferas da igreja. É aquilo que nós chamamos, acho que os irmãos vão lembrar, de educação continuada. Nós precisamos começar com as nossas crianças e nós não podemos parar. Nós precisamos aplicar esses princípios educacionais em todas as esferas da igreja. Nós precisamos tratar com as nossas crianças, precisamos tratar com os nossos jovens, precisamos tratar com os nossos adultos e precisamos, assim, estender uma boa educação aos idosos da igreja também. E eu estava assistindo ontem uma palestra, ele estava encabeçando a palestra
em uma das igrejas aqui de Caruaru, e eu achei interessante uma das questões que foi levantada, principalmente com relação à educação do jovem, do universitário brasileiro. Os nossos universitários, irmãos, os nossos jovens, sejam jovens ou sejam adultos, eles entram dentro das universidades e eles vão receber uma gama de sociologia, principalmente Zygmunt Bauman, eles vão receber uma gama de psicologia, principalmente com a pessoa de Freud, e eles vão receber uma gama de filosofia, a princípio com Nietzsche. E Nietzsche ele vai chegar acabando praticamente com a pessoa de Deus, né? Ele vai dizer que Deus absoluto não existe. E nós deixamos isso muito aberto, porque nós queremos uma formação acadêmica para os nossos filhos, para nós mesmos e para os nossos jovens. Mas o que eu acho interessante é que quando chega dentro da igreja, nós não podemos oferecer teologia às nossas crianças, nós não podemos oferecer teologia aos nossos jovens, e nós podemos oferecer uma teologia aos nossos adultos, mas uma teologia rasa. E aí eu pergunto aos irmãos, por que fora da igreja nós podemos oferecer tanta coisa aos nossos filhos, a nós mesmos como adultos, e dentro da igreja nós precisamos trazer limitação acerca do conhecimento de Deus que nós vamos oferecer à igreja? Então é um questionamento para que nós possamos iniciar a nossa aula pensando. Se nós absorvemos um monte de coisa lá fora, dentro da igreja, irmãos, nós precisamos absorver aquilo que é necessário para o povo de Deus. Obviamente que tudo muito bem dosado em cada esfera. A criança ela precisa receber o material para a criança, o adolescente o material para o adolescente, o adulto o material um pouco mais consistente para o adulto. Mas a igreja ela não pode passar desapercebida no meio da sociedade, irmãos. A igreja ela precisa cumprir o seu papel de instrutora, de orientadora, na perspectiva da palavra de Deus. Por quê? Porque fora nós recebemos uma gama de coisas. Então dentro da igreja nós precisamos trazer um conteúdo que seja consistente para que os irmãos realmente aprendam a palavra de Deus. E assim tem o base, tem a estrutura para formar a sua casa. Lembramos agora do Sermão da Montanha, o finalzinho ali do Sermão da Montanha, Mateus 7, é quando Cristo ele decide aplicar o Sermão da Montanha. Cristo ele vai aplicar da forma mais simples. Ele vai usar dois homens, um que constrói a casa sobre a rocha e outro que constrói a casa sobre a areia. Tempestade vem para ambos, chuva vem para os dois, mas aquele que tem uma base sólida, a sua casa resiste. Aquele que não tem base, aquele que não tem construção, aquele que não tem alicerce na sua estrutura, sucumbe. E assim funciona a Igreja de Cristo. Não adianta a gente pegar e estudar bastante o Sermão da Montanha e usar o Sermão da Montanha e ler o Sermão da Montanha e não realmente ter uma aplicação sobre esse Sermão da Montanha e não ter uma educação em cima desse Sermão da Montanha. Senão, o conteúdo não vai servir para muita coisa. Amém, meus irmãos? Espero que assim os irmãos estejam entendendo e que dê para acompanhar. Os irmãos estão dizendo que a imagem não está das melhores. Talvez seja alguma questão com a nossa internet. Desde a semana passada nós estamos com algum problema, mas estamos tentando resolver para facilitar o acesso dos irmãos. Amém? Então eu convido os irmãos para que nós possamos fazer a leitura dos nossos textos bases de hoje. Nós vamos usar dois textos, irmãos. A temática da nossa aula de hoje é a importância da educação cristã para a liderança eclesiástica. Os irmãos podem até estar se perguntando, meu irmão Clésio, mas para que eu sou apenas membro da igreja e eu vou estudar a educação cristã para a liderança da igreja? Nós vamos chegar lá. Tenha calma, pouquinho de paciência, nós vamos explicar tudinho aos irmãos, tá certo? Então eu convido os irmãos, nós vamos fazer duas leituras hoje, uma no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 13. Os irmãos que se encontram em casa vão anotando aí os textos e vão acompanhando também na sua escritura. Eu digo sempre aos irmãos que eu uso uma versão diferente da que nós usamos lá na nossa igreja. Nossa igreja ela usa a Bíblia da denominação, que tem uma versão chamada de Almeida Revista e Atualizada. Eu tenho preferência pela versão NVI. É uma preferência pessoal, irmãos. Não tem problema com literatura nem com tradução, não. Mas é uma preferência minha. Eu me sinto mais à vontade com a minha Bíblia. Acho que os irmãos já perceberam, é bem desgastadinha, minha pequena, mas eu me sinto muito à vontade com ela. Então, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, é um texto onde o povo que sai do Egito, ele passa os 39 anos caminhando pelo deserto, e aqui eles chegam, teoricamente, na porta da terra prometida, na porta da terra de Canaã. Eles estão à beira do Jordão, para passar o Jordão e assim adentrar na porta da terra prometida. E Moisés ele vai dar as últimas orientações a esse povo. Aqui vão acontecer as últimas orientações de Moisés, a morte de Moisés e a posse de Josué para que haja entrada na terra prometida. Mas interessante é que a primeira orientação de Moisés aqui no livro de Deuteronômio é com relação à liderança do povo.
Seja essa liderança espiritual ou seja essa liderança de forma eclesiástica, o que nós chamamos de forma orientativa. Então, eu não vou ler o texto todo, porque o texto vai falar da escolha desses líderes, mas eu vou ler o ponto-chave do texto, que é o versículo 13. Ele vai destacar para a escolha de uma boa liderança no meio do povo. Deuteronômio 1, versículo 13. Moisés diz assim: escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Moisés destaca logo 3 qualificações que são necessárias para uma liderança boa no meio do povo de Deus. Nós entendemos que aqui nós estamos falando do povo de Deus, nós não estamos falando de qualquer povo. O líder cristão, o líder do povo de Deus, ele precisa, em primeiro lugar, ser sábio. E essa sabedoria aqui, ela se compõe de sabedoria humana e sabedoria divina. Nós entendemos, né, que o líder eclesiástico ele precisa ser sábio de forma espiritual. Não apenas de forma espiritual. Ele precisa sim também ser uma pessoa sensata, ser uma pessoa sábia com relação às coisas deste século, deste mundo. Existe um equilíbrio nessa sabedoria. Alguém semelhante a Salomão. Eu cito muito, quando eu estou falando de liderança para os irmãos, o episódio de Salomão exercendo a sua sabedoria, tanto espiritual quanto secular. Salomão ele é visitado por 2 mulheres, 2 prostitutas, o texto vai nos dizer, e essas 2 prostitutas tiveram filhos. Uma dessas mulheres se deita por cima do filho, mata a criança e agora quer tomar o filho da outra mulher. Salomão não tem ciência de todo esse contexto. Chegam as 2 mulheres com apenas uma criança e todas as 2 dizendo que são mães da mesma criança. E é necessário descobrir qual a mãe verdadeira naquela situação. Então observem a forma de agir de Salomão, um líder espiritual, obviamente, mas um líder também eclesiástico, um líder de povo. Então, Salomão ele tem ali a visão do todo. O que é que ele faz? Pega a criança, corta no meio, dê metade a cada mulher. Para nós pode parecer uma loucura, né? Mas prontamente, irmãos, prontamente, a mulher que é mãe, ela defende seu filho. E a mulher que é mãe, ela diz, pode entregar o filho a ela, a mãe é ela. Aí ele pergunta a outra, se faça a vontade do meu rei. Então a outra não está nem aí para o filho. Então automaticamente Salomão descobre quem é a mãe. Qual é a grande lição que nós temos da sabedoria de Salomão, irmãos? Um bom líder, um líder sábio, ele consegue retirar de pessoas que não têm nada a oferecer a revelação de um caráter gigantesco. Porque Salomão ele consegue tirar de uma prostituta uma mãe. Então nós aprendemos que é necessário que o líder cristão seja sábio. Mas Moisés ele não vai dizer que é necessário só sábio. É necessário que o líder cristão seja criterioso. Ele não pode ser um líder levado por qualquer coisa. Ele não pode ser um líder sem posicionamento. E ele não pode ser um líder que não avalie as situações para tomar um posicionamento. Ele tem que ser um líder sensato, criterioso. E Moisés ele também vai dizer que o líder cristão ele precisa ser experiente. A experiência no Antigo Testamento não necessariamente ela estava ligada à idade. Muitas pessoas vão atribuir a questão de experiência à idade. A experiência aqui significa provação. Significa alguém que tenha passado por situações que o aperfeiçoaram, o amadureceram e ele está apto e pronto a liderar. Pode estar ligado ao contexto de idade, porque quanto mais nós envelhecemos, a tendência é que nós amadureçamos, mas não necessariamente ligado tão somente à idade. Algumas denominações, elas prezam apenas pelo uso da figura do ancião como líder eclesiástico, porque se subentende que uma pessoa mais velha ela é mais madura. Mas nós compreendemos, irmãos, que nem sempre funciona assim, principalmente no sentido masculino. Os homens eles têm uma tendência a demorar um pouco mais para amadurecer. Então, às vezes, as mulheres elas são muito mais maduras do que nós homens, têm uma capacidade de tomar decisões muito melhor do que a nossa. E nós estamos ainda apegados à questão de idade. A questão aqui de experiência não está realmente direcionada à questão de idade, mas assim a questão de maturidade. Tá certo? Então esse é o primeiro texto que nós vamos usar como base hoje. O segundo texto é um texto totalmente conhecido dos irmãos, que vai estar lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Nós tivemos a preferência de usar um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento para assim dar base ao nosso rumo sobre a educação cristã para a liderança da igreja.
E o texto de 2 Timóteo 2,15, irmãos, é o texto que deve ser usado para qualquer pessoa que ocupa um cargo de liderança dentro da igreja. É o texto que vai nos dizer, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, um jovem que com 19 anos tem uma ascensão gigantesca no seu ministério, passa por um processo de conversão, não só por um processo de conversão, mas também por um processo ministerial muito novo, imensamente novo, mas é um jovem que tem muita bagagem, é um jovem que tem as orientações de Paulo, tem o cuidado de Paulo e tem a grande missão de estar à frente da igreja, e essa missão deve ser feita de forma séria, e Paulo agora ele vai orientar Timóteo: olha, quando você estiver diante das pessoas, já que você vai assumir um cargo de liderança, então você precisa aprovar-se diante de Deus, você precisa apresentar-se diante de Deus um obreiro aprovado. E o que seria um obreiro aprovado? Um obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar. E aqui Paulo está falando com relação à vida pessoal, seu testemunho. E existe um equilíbrio entre o testemunho e agora também o conhecimento da palavra. Porque aí Paulo vai dizer de que você não tem de se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu acho interessante isso, irmãos. Nós encontrarmos um equilíbrio entre o testemunho e o conhecimento da palavra. Porque hoje, as igrejas elas estão muito atentas ao testemunho. Mas eu digo aos irmãos, o testemunho não é uma obrigação só do líder eclesiástico. O testemunho é uma obrigação de qualquer cristão na face da terra. Eu acho interessante que muitos pastores defendem o ministério e eles defendem assim: mas eu sou casado com a mesma esposa, mas eu sou pai dos meus filhos, e eu sou um bom pai, e eu pago as minhas dívidas em dia, e eu sou dizimista na igreja, e eu sou um homem de oração. Irmãos, isso são obrigações nossas. Isso faz parte do testemunho de qualquer pessoa, não só do líder eclesiástico, não só do líder cristão. Qualquer pessoa deve ter esses princípios em dia dentro da igreja, não só o líder. Mas aí Paulo vai completar: é necessário que você tenha uma vida que não tenha nada para se envergonhar, mas é necessário que você maneje bem a palavra da verdade, que você tenha uma base de conhecimento da Escritura Sagrada e que você saiba passar adiante essa base de conhecimento da Escritura Sagrada. Muitos irmãos podem dizer assim: irmão, então isso aí não aumenta os critérios para a escolha de líderes dentro da igreja? Sim, aumenta os critérios, irmãos. Nós precisamos entender que o patamar de chegar a uma liderança eclesiástica é um patamar elevado, não determinado por nós, determinado pela própria palavra do Senhor. Os irmãos podem até pensar: irmão, isso é uma palavra de exortação? Todas as palavras com relação à educação cristã, irmãos, elas vão ser palavras de exortação. Na nossa primeira aula, dentro das esferas da igreja, nós tivemos uma palavra de exortação a pais e filhos e aos educadores da igreja com relação a crianças e adolescentes. Na nossa segunda aula, nós tivemos uma palavra de exortação para as mulheres e os homens dentro da igreja de como nós devemos nos portar. E hoje nós temos uma palavra de exortação para a membresia da igreja com relação à sua liderança e com a liderança da igreja com relação à membresia. Então são conselhos que vêm da parte do Senhor. Paulo vai usar muito a palavra, admoestação, conselho doutrinário, conselho pedagógico. Então esses conselhos eles vêm não para machucar o coração do crente, não para machucar o ego do crente. Do contrário, eles vêm para aperfeiçoar o nosso coração. Eles vêm para apaziguar a guerra humana divina que existe dentro do nosso coração e assim nos transformar mediante a luz da Escritura Sagrada. Amém, meus amados irmãos? Então esses são os dois textos que nós escolhemos como leitura base para essa manhã. Deuteronômio 1, versículo 13 e 2 Timóteo 2, 15. São textos conhecidos dos irmãos e nós comentamos algumas coisas nesses textos. Mas a nossa aula, irmãos, ela segue dentro do princípio da importância da educação cristã para a liderança eclesiástica. Dentro disso, nós precisamos destacar três coisas. Primeiro, a importância da educação em cada esfera da igreja. Então é necessário, irmãos, que cada esfera da igreja tenha uma boa educação. Em segundo lugar, o modelo de educação que nós estávamos conversando antes da leitura dos textos, é necessário começar a educar quando criança e não parar. Até que Cristo venha, a sua igreja ela precisa receber o conteúdo da sua santa palavra. Amém? Nossa irmã missionária Larissa está nos acompanhando também nessa manhã. Seja bem-vinda, missionária Larissa. Deus te abençoe.
E em terceiro lugar, irmãos, é necessário a participação da membresia no processo de educação cristã dentro da igreja. A membresia ela participa desse processo acompanhando a liderança e fiscalizando a liderança. Muitas pessoas não vão gostar, né, dessa questão de que a membresia fiscaliza a liderança. Parece que não é agradável para o líder ser fiscalizado. Mas a membresia ela serve para isso, irmão. Ela serve para nos orientar, ela serve para nos alertar. Eu acho interessante a liderança de Moisés no meio do povo do Egito. Moisés era o homem mais capacitado no meio daquele povo. Mas Moisés ele é um homem que ele consegue ouvir Arão. Moisés é um homem que consegue ouvir Jetro, seu sogro. Moisés é um homem que consegue ser exortado pelo próprio Deus. Moisés é um homem que consegue se identificar. Ele consegue se encaixar nos parâmetros. Ele consegue olhar para ele e saber onde é que ele está acertando e onde é que ele está errando. Então a liderança cristã na nossa igreja, hoje em dia, ela precisa aprender também com essas coisas. Amém? Então, irmãos, nós vamos entrar agora na nossa temática, a princípio, tentando responder a pergunta, né? Educação cristã para a liderança. Por que envolve todo mundo? Nós estamos aqui com os irmãos acompanhando a nossa aula, e talvez os irmãos estejam pensando, irmãos, eu não exerço um papel de liderança dentro da igreja, eu não sou líder de departamento, não sou diácono, não sou evangelista, não sou presbítero, não sou pastor, não sou missionário, não sou professor, eu não tenho nenhum tipo de cargo eclesiástico na igreja. Então por que isso me envolve? Essa aula não era para ser direcionada aos líderes da igreja? Não, irmãos. Aos líderes da igreja nós trabalhamos de forma diferente. Nós tivemos um treinamento muito bom esse ano para os líderes da igreja. Mas essa aula, propriamente, ela envolve toda a igreja. E aí os irmãos vão pensar, por quê? Por que essa aula envolve toda a igreja? Em primeiro lugar, irmãos, para um despertamento para o estudo da palavra. A priori, essa aula serve para mostrar a liderança da igreja, a importância de estudar a palavra de Deus. E, em um segundo plano, mostrar a membresia, que a liderança da igreja estuda, que a liderança da igreja se capacita, que a liderança da igreja se prepara para quê? Para oferecer um estudo de qualidade para a igreja do Senhor. Então, note que ambas as esferas são envolvidas. Os membros da igreja são envolvidos no processo e os líderes da igreja são envolvidos no processo. Os líderes se capacitam para oferecer o melhor à igreja. Os membros são estimulados pela liderança para estudar a palavra que vem da liderança da igreja. Então, é uma via de mão dupla. Amém, meus irmãos? Então, por que envolve a membresia? Porque nos desperta a estudar ainda mais a palavra do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, por que envolve todo mundo estudar a liderança cristã? Para que a igreja aprenda a fiscalizar seus líderes, como nós estávamos dizendo no começo. A igreja ela precisa entender que ela não é dona da liderança. Ela não pode manipular a liderança eclesiástica. Mas são os membros, sim, que fiscalizam a igreja. É importante, irmãos, os irmãos terem em mente que os irmãos não só escutam a palavra do Senhor e aprendem com a palavra do Senhor, os irmãos avaliam a palavra do Senhor, que é pregada, que é ministrada, que é ensinado. Então é muito importante isso. Eu estou aqui passando conteúdo para os irmãos e os irmãos têm total autoridade de depois, ou aqui já fazer algum comentário. Irmão, mas eu não concordo que seja dessa forma, o irmão não acha que era melhor dessa forma, ou a gente não pode caminhar desse jeito, porque isso é igreja, irmãos. A igreja ela é formada por vários pensamentos e não apenas um só, mas ela é direcionada pela palavra do Senhor. Então, nós, liderança e membresia, temos que entrar num consenso com relação à Escritura Sagrada e assim dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Amém? Mas é o papel da igreja fiscalizar a liderança, sim. Quer a igreja goste ou não, e quer a liderança goste ou não, que nem sempre esse processo é dos mais agradáveis, irmãos. Por isso que nós devemos zelar pela nossa unidade, zelar pelo bom senso, zelar por como nós empregamos cada palavra, para que nós não machuquemos uns aos outros e possamos caminhar de acordo com aquilo que nos orienta a Escritura Sagrada. Amém? Em um terceiro lugar, irmãos, por que a educação cristã envolve todo mundo? Não só para estudar a palavra, não só para fiscalizar a liderança, mas para que os líderes entendam que precisam ser aperfeiçoados a cada dia. Existe, irmãos, uma questão dentro da Igreja do Senhor que eu não sei se todos os líderes passam, mas em algumas circunstâncias, o líder cristão ele vai passar por um processo de acomodação. Esse processo de acomodação vai fazer com que o líder ele ache que ele não precisa aprender mais nada, que ele não precisa estudar mais nada, que ele não precisa avançar
em mais nada, que ele não precisa conhecer mais nada, porque ele já tem tudo que é necessário para oferecer ao grupo ao qual ele se dirige dentro da igreja. E isso é uma mentira. Nós vamos tomar até como base o texto do profeta Osés, quando ele vai dizer prossigamos e avancemos em conhecer ao Senhor. Ali é óbvio que existe um contexto específico para aquele texto, mas a verdade da Escritura é essa, que Deus é uma fonte inesgotável, irmãos, e que é necessário que nós prossigamos em conhecer cada dia mais do Senhor. Então, essa função, a priori, não é do membro da igreja. Essa função, a priori, é do líder na igreja. Seja líder de departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de crianças, seja um presbítero, um evangelista ou o próprio pastor da igreja. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que nós temos. Ah, não, eu já li a Bíblia toda já, então não preciso ler ela mais não, porque eu já li a Bíblia toda, né? Então eu já conheço muita coisa que tem. Será que nós esgotamos realmente a fonte que é conhecida como fonte inesgotável? É impossível esgotar a Escritura. Mas é impossível esgotar o conhecimento de Deus. Se Deus pudesse ser esgotado, ele não serviria para ser Deus. Deus, ele é Deus, porque ele é uma fonte de conhecimento inesgotável. Então, por mais que nós estudemos, por mais que nós nos dediquemos a devocional, a vida de oração, ao estudo da teologia, ao estudo da palavra, ao estudo da história, nós não vamos conseguir esgotar o conteúdo eclesiástico, o conteúdo de estudo para a igreja do Senhor. Então, para que envolve todo mundo estudar a liderança eclesiástica? Para que a liderança ela entenda que a igreja ela precisa receber mais a cada dia. A igreja ela não está limitada. Agora nós somos desafiados e desafiados de uma forma gigantesca. Nós somos, como liderança, desafiados a trazer um novo modelo de estudo da palavra para os irmãos. Nós estávamos imensamente acomodados e acostumados com o estudo lá no templo. Que às vezes tem 10 pessoas, às vezes tem 5 pessoas, às vezes tem 50 pessoas. E nós estávamos acomodados com tudo isso. E chegávamos ali com o nosso data show, falando do meu caso, né? Chegávamos com o nosso data show, apresentávamos o conteúdo para a igreja e saímos satisfeitos. E agora chega uma situação totalmente atípica, que tira a gente da nossa zona de conforto, e nós precisamos agora estudar um pouco mais a palavra. Pensar agora como é que nós podemos oferecer um ensino de qualidade para a igreja, fora das 4 paredes. Então, irmãos, nós não podemos nos acomodar à situação que nós vivenciamos, à nossa zona de conforto. Nós não podemos nos acomodar com o estudo simples da palavra do Senhor. Precisamos sempre crescer no estudo da palavra do Senhor, tanto em liderança quanto em membresia. Amém, meus amados irmãos? Então, por que estudar a liderança eclesiástica envolve todo mundo? Envolve todo mundo para que haja um crescimento no estudo da palavra por parte da membresia, para que haja uma fiscalização entre a membresia e a liderança da igreja e para que a própria liderança da igreja se estimule a continuar estudando a palavra do Senhor. Nosso irmão Cristiano acaba de entrar também. Seja bem-vindo, varão. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Então, irmãos, como se dá a importância da educação cristã para a liderança dentro da igreja? Eu separei aqui 3 aspectos para que a gente possa observar. E esses 3 aspectos vão nos dar um norte sobre a liderança cristã dentro da igreja. Amém? Então, o primeiro aspecto deles, irmãos, é por que devemos formar líderes dentro da igreja. Porque que é uma obrigação, não é uma opção da igreja, viu? Formar liderança é uma obrigação da igreja. A igreja ela tem que viver na perspectiva de formação de liderança. O pastor da igreja ele tem que viver na perspectiva de formação de liderança, de sucessores, porque o pastor não é eterno. É óbvio que o pastor pode passar 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30, 40 anos na igreja, mas é necessário que haja um sucessor. Caso o Cristo não volte, a igreja vai precisar ser pastoreada. A igreja vai precisar ter uma liderança dentro da igreja muito bem organizada. Então não é uma opção da igreja formar liderança. É uma obrigação da igreja formar bons líderes para ela. Então, a princípio, irmãos, por que devemos formar bons líderes na igreja? Em primeiro lugar, para que haja continuidade da boa pregação da palavra de Deus. E aí os irmãos podem até pensar, irmão Clésio, por que o irmão enfatizou aí? Para que haja continuidade da boa pregação da palavra. Irmãos, porque existe a má pregação da palavra. Por isso que nós temos dado um destaque muito grande à educação cristã dentro da igreja. Porque educar a igreja não significa só
É orientar as nossas crianças e os nossos jovens na palavra de Deus. Orientar as nossas mulheres e os nossos homens na palavra de Deus. Educar os nossos líderes na palavra de Deus. Não. Educação cristã dentro da igreja, irmãos, vai trazer para nós o princípio da boa pregação da Escritura. Existe aí hoje, principalmente de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, uma ascensão teológica no Brasil. E nós temos diversos tipos de teologia, irmãos. Teologias boas e teologias imensamente ruins, que tem prejudicado a igreja cristã brasileira, que tem deixado a igreja cristã brasileira imensamente vulnerável aos falsos mestres e aos falsos profetas. Então, trazer bons líderes para a igreja do Senhor vai nos livrar desses princípios e desses perigos que nós estamos vendo. Nós estamos vendo agora, no nosso momento, né, a ascensão da teologia da experiência, que coloca a minha experiência pessoal e particular acima daquilo que a Escritura vai dizer. Irmãos, isso é um perigo gigantesco. Por quê? Porque a minha experiência é minha, é íntima, é particular, é pessoal. Ela nunca vai poder estar acima daquilo que diz a palavra do Senhor. E a teologia da experiência, ela enfatiza muito a experiência, pegando uma ponte para o espiritual. Nós somos seres espirituais? Amém. Somos, mas guiados pelo Espírito Santo do Senhor, revelado na sua palavra. Então nós não somos meramente guiados pelas nossas experiências. Eu vou citar a irmã Rejane pela afinidade que nós temos. Nós podemos estar tendo alguma conversa e ali a irmã Rejane me pede um conselho e eu, ao invés de dar um conselho na Escritura Sagrada, eu dou um conselho na minha experiência pessoal. Pode dar certo ou não. Por quê? Porque deu certo comigo, mas não necessariamente vai dar certo com a irmã Rejane. Mas se a orientação que parte da liderança da igreja, ela vem da palavra do Senhor, irmão, não vai dar errado. Porque veio da palavra. Na palavra do Senhor nós temos plena confiança. Ela é a nossa regra de fé e prática. Mas na nossa experiência não. Nossa experiência, ela é falha. Pode ter dado muito certo comigo, mas pode não dar certo com os irmãos. Então nós vamos olhar para a Escritura Sagrada. Amém, meus irmãos? Tem uma outra teologia que tem acabado com a igreja, irmãos, nos nossos últimos dias. É a famosa teologia coaching, não é? É a teologia que transforma todo mundo em um pequeno Deus e todo mundo é capaz de fazer qualquer tipo de coisa. E nós crescemos com essa mentalidade. Você pode fazer tudo aquilo que você quiser. E quando não acontece? Quando nós somos frustrados? Nós precisamos retornar à Escritura Sagrada e lembrar do que diz Tiago. Nós podemos fazer aquilo que Deus quer. Nós podemos vivenciar aquilo que o Senhor quer que seja vivenciado. O que é que nós podemos realmente fazer? Esperar em Deus, depender do Senhor. Isso nós realmente podemos fazer. Porque nós não temos controle sobre o amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias, nós não sabemos o que pode acontecer daqui a alguns minutos. Nós não sabemos se vamos terminar realmente as nossas aulas aqui. Então, o que é que a teologia coaching tem feito com as igrejas, irmãos? Ela tem criado irmãos que acreditam num plano superior meramente humano, que não tem nada a ver com o divino, onde nós mesmos conseguimos controlar as nossas vidas. E não é assim que funciona. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, governando e controlando todas as coisas. Amém? A missionária Larissa tem comentado aqui, é verdade, às vezes certos pregadores passam mais tempo falando de suas experiências pessoais do que tratando da palavra de Deus. Realmente, é muito claro isso. Quando a gente chama de mensagem para encher linguiça, né? O irmão não tem nada para oferecer na Escritura Sagrada e começa a contar ali as suas experiências. E no final ele ainda diz, né, para não ficar só nas minhas palavras, aí pega e faz a citação de um texto sagrado. Irmãos, isso é usar texto para pretexto. Não manipule a palavra do Senhor, muito menos manipule a igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa de educação, a igreja do Senhor precisa de ensino. E isso nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Eu vou repetir para os irmãos o texto que eu cito toda a aula que eu der. É muito difícil eu não citar esse texto, o texto do Salmo 119, a oração do salmista. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas do pregador, do líder, da experiência do meu irmão. Não. As maravilhas da tua palavra. A palavra do Senhor é o que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Então, por que nós devemos formar bons líderes na igreja? A princípio, para que haja continuidade na boa pregação da palavra. Bons líderes oferecem bom conteúdo à igreja do Senhor. E nós não estamos falando só de teologia, viu? Porque os irmãos, o irmão Clésio tem uma supervalorização sobre a teologia. Não, irmãos, eu tenho uma supervalorização sobre o ensino de qualidade.
O ensino deve ser dado à igreja de qualidade. Cristo não deu qualquer coisa não aos seus discípulos, não. Cristo pegou o Antigo Testamento e ofereceu o melhor do Antigo Testamento aos seus discípulos. Então nós não temos o direito de oferecer o simples aos nossos irmãos. Nós temos a obrigação de proceder da mesma forma de Cristo. Oferecer o melhor à igreja do Senhor. Amém? A irmã Larissa mais uma vez comenta aqui, fica parecendo que é mérito dele e não de Deus. Realmente, quando a minha experiência é super valorizada, então parece que eu é que realmente estou no controle da situação ali, né? E não é Deus que está agindo em meu favor na minha vida. Então, a nossa experiência é nossa, é particular. Nosso irmão Rodrigo acaba de entrar também, nosso irmão Jair, então sejam bem-vindos. Meus irmãos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Em segundo plano, irmãos, por que devemos formar bons líderes na igreja? Para que haja suporte para todas as áreas dentro da igreja. A formação de uma boa liderança dentro da igreja, irmãos, ela não vai proporcionar somente conhecimento teológico para a igreja. A formação de uma boa liderança para a igreja, ela vai despertar bons talentos dentro da igreja e vai aparatar todas as áreas da igreja. Nós vamos ter pastores para o futuro, que é uma área que está imensamente escassa na igreja. Eu acho interessante, né, falando agora para as irmãs da igreja, que eu vejo muito as mães orando, né, para que o filho seja médico, orando para que seja advogado, orando para que seja alguma coisa especificamente. Eu vejo pouquíssimas orando para que o filho seja pastor. Declaradamente eu conheço uma irmã que está muito marcada na minha mente, né, que até hoje eu creio que ela ora nessa perspectiva, para que o filho seja realmente um homem de Deus na área pastoral. Então, irmãos, nós precisamos dar à igreja subsídio para que haja continuidade no trabalho da igreja. Nós temos uma crise hoje em pastores, nós temos uma crise em missionários, nós temos uma crise em gente para trabalhar com as crianças, nós temos uma crise gigante em gente para trabalhar com jovens e adolescentes. Nós não temos pessoas nessas qualificações dentro da igreja do Senhor. Então, por que é necessário formar bons líderes na igreja, irmãos? Porque bons líderes na igreja vão dar subsídio para a continuidade dessas lideranças dentro da igreja. E é necessário que haja continuidade. E aí nós entramos naquela perspectiva também que existem aqueles irmãos que estão lá, sentadinhos no banco da igreja, que estão no seu canto, que têm um potencial imenso. Tem muita coisa para oferecer à igreja. Então, meu irmão, eu queria falar com você agora de manhã. Coloque-se à disposição da obra do Senhor. Trabalhe para a obra do Senhor. Não fique só lá sentadinho, não. Não fique só ouvindo, não. Participe das atividades da igreja do Senhor. Se coloque à disposição. Se você tem habilidade com crianças, tem habilidade com jovem, se tem habilidade com adulto, a área que você puder oferecer à igreja do Senhor. Seja um servo dentro da casa do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. A igreja está esperando você para que você possa ser utilizado na casa do Senhor. Não existem inúteis realmente não na casa do Senhor, não. Existem propósitos na vida cristã. Então nós convidamos os irmãos para trabalhar na igreja. Nossa irmã Marisete também está aí nos acompanhando. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Um grande abraço. Então, irmãos, por que devemos formar bons líderes na igreja? Para dar continuidade à boa pregação, para dar suporte a todas as áreas dentro da igreja, para que o evangelho continue a ser pregado. Irmãos, nós precisamos entender que nós falamos muito em evangelização dentro de todas as igrejas. Hoje, irmão, porque nós precisamos evangelizar, nós precisamos sair para pregar o evangelho, nós precisamos sair para pregar a palavra. Irmãos, se nós não temos conhecimento do evangelho. Então é por isso que é necessária a formação de uma boa liderança dentro da igreja. Porque uma boa liderança dentro da igreja, ela vai dar sustentabilidade na palavra dentro dessa igreja. E essa igreja vai ser capacitada a sair das suas quatro paredes e assim divulgar o evangelho. Irmãos, hoje em dia nós precisamos entender que aquele modelo de evangelização que nós conhecemos antigamente, de você sair com um panfleto na mão e entregar o panfleto, ele está obsoleto, ele está ultrapassado. Então as igrejas elas precisam ter um pouco mais de conhecimento. As igrejas elas precisam ter no mínimo um nexo de plano da salvação para poder explicar para a pessoa que está sendo evangelizada, porque as pessoas elas têm uma gama de conhecimento hoje em dia. Então, nós precisamos de uma estrutura boa para poder sair para evangelizar. Nós não podemos só sair no meio da rua falando qualquer coisa acerca de Jesus, porque as pessoas já têm uma prerrogativa acerca de Jesus formada na sua mente. E como nós dizíamos, pode ser até a negação
da pessoa de Jesus. Então nós precisamos estar prontos para isso. E para isso nós precisamos de uma boa liderança. Nosso pastor Maurício acabou de entrar, está aqui acenando para a gente. Seja bem-vindo, reverendo. Nossa irmã Lidiane também acabou de entrar, seja bem-vinda. Deus possa nos abençoar. Então, irmãos, por que é necessário formar bons líderes na igreja? Para que haja pregação da palavra, para que haja boa pregação da palavra, para que haja suporte dentro de todas as áreas da igreja, para que haja a continuidade da pregação do Evangelho e para que haja também, irmãos, desenvolvimento e aperfeiçoamento dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro quando ele escreve a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a liderança da igreja ela serve para um propósito. E qual propósito é esse? Aperfeiçoamento dos santos. Por que é necessário bons líderes dentro da igreja? Para que a igreja seja tratada em todas as esferas. Nós entendemos que existe um líder maior dentro da igreja, a pessoa do pastor, mas a pessoa do pastor ela não consegue abarcar todas as atividades, embora trabalhe bastante. Então existem as ramificações dentro da igreja. Existem os presbíteros, existem os evangelistas, os diáconos, os obreiros, os líderes de departamento. E assim o serviço ele vai ficando dividido dentro da igreja. E assim, irmãos, nós podemos aperfeiçoar o corpo de Cristo. Nós podemos desenvolver o corpo de Cristo. Então, por isso que é necessário líderes de homens capacitados, líderes de mulheres capacitadas, bons obreiros dentro da igreja, bons diáconos, bons evangelistas, bons presbíteros, bons pastores. A igreja ganha com tudo isso, irmãos. A igreja não perde nada com tudo isso. A igreja ela vai crescendo, a igreja ela vai amadurecendo e a igreja ela vai expandindo o seu próprio domínio dentro do seu contexto e até mesmo dentro da sua cidade. Amém, meus irmãos? Então, a princípio, por que nós devemos formar bons líderes na igreja? Porque vai abençoar a nossa igreja, vai nos abençoar de forma íntima e de forma particular. Amém? Em segundo lugar, como nós podemos formar bons líderes dentro da igreja? Porque se nós sabemos que precisamos, então como é que nós podemos fazer isso? Muitos irmãos podem até pensar, então nós podemos formar bons líderes com uma gama de conhecimento teológico. Não. Se fosse só isso, irmão, nós teríamos bons líderes dentro da nossa igreja. O conhecimento teológico é importante? Mas existem outros fatores que vão ser imensamente necessários para tudo isso. Na história da Escritura, nós vamos observar, irmãos, como é conduzido todo esse processo de liderança. Moisés, com o povo no deserto, a organização toda dada ali por Moisés. Nós vamos observar Cristo com os discípulos, todo o aparato que Cristo dá aos discípulos, o tratamento que Cristo dá aos discípulos, que às vezes nós pensamos que o líder eclesiástico ele não tem problema de caráter, né? Se você pegar o Evangelho de Lucas capítulo 9, você vai querer pegar os discípulos e dizer, quem são esses homens? Pelo amor de Deus. Porque no comecinho do capítulo 9 de Lucas, os discípulos são os homens que estão brigando para ver quem é que vai ficar como maior quando Cristo não estiver mais presente. E eles não tinham nenhuma noção de que Cristo seria crucificado. Eles já estavam pensando realmente que ia acontecer alguma coisa com Cristo, que ia morrer. Quem é que fica no lugar? Vamos brigar agora para ver quem é que fica no lugar. Quem é o maior? Quem é o melhor daqui? Quem é o destaque? Isso são os discípulos. Mais à frente, eles recebem uma ordem de evangelização, passam por Samaria. Samaria não aceita bem a palavra. Aí está lá João e Tiago, né? Pessoas bem íntimas do Senhor. Samaria não acolhe bem a mensagem. Aí João e Tiago, Senhor, a gente pode orar para matar esse pessoal aqui? João, discípulo do amor, filhinhos, orando para matar gente, irmãos. Esses são os líderes eclesiásticos. Nós, líderes eclesiásticos, temos problemas de caráter também. Precisamos ser também tratados por Cristo, tratados pelo Espírito Santo, tratados pela palavra do Senhor. E a igreja ela precisa estar de olho nisso, irmãos. Então, como é que nós formamos bons líderes para a casa do Senhor? A princípio, irmãos, primeiro, com consciência e convicção de salvação. Alguém que não tem convicção de salvação e não tem consciência de como se põe em ação a sua salvação, não pode ocupar um cargo de liderança na igreja. É impossível. Não dá certo. Eu não me sinto apto, eu não me sinto como cidadão do céu, mas eu tenho condição de ensinar pessoas a serem cidadãos do céu. Então,
Não está condizente com a Escritura. A Escritura vai falar algo, irmãos, que é imensamente necessário, é chamada alegria de salvação. E o líder ele tem que desfrutar dessa alegria de salvação. Ele tem que ter entendimento da salvação na sua vida, do processo de salvação na sua vida. Desde o arrependimento dos seus pecados, até a sua fé, até a sua conversão de fato e de verdade e a sua santificação que é diária. Então o líder da igreja ele precisa ter essa noção. Ele precisa entender o seu processo de salvação, ele precisa ser consciente desse processo de salvação e ele precisa aí então expor tudo isso de forma voluntária para a igreja do Senhor. A nossa irmã Mônica acaba de entrar também, nosso irmão Juscelino está aqui acenando para a gente também nessa manhã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, como é que nós podemos formar bons líderes dentro da igreja? Com convicção e consciência de salvação e, em segundo lugar, apresentando um entendimento sobre vocação. É necessário que haja uma diferenciação dentro da igreja do Senhor, irmãos, sobre aquilo que é talento, sobre aquilo que é dom e sobre aquilo que é vocação. Talentos, habilidades específicas que qualquer pessoa tem, seja ela da igreja ou não. Isso é um talento. Então, várias pessoas têm vários talentos. Dom são aqueles que estão descritos no livro de Coríntios, capítulo 12, capítulo 14. Ali são dons. São dons eclesiásticos, são dons ministeriais. Aquilo ali nós podemos chamar de dom. E o que é vocação, então? Vocação é um chamado específico da parte de Deus para a obra eclesiástica. Ela pode ser dada para o pastorado, ela pode ser dada para o ensino, ela pode ser dada para a obra missionária, ela pode ser dada para o serviço doutrinário dentro da igreja. Isso é vocação. Então, o líder cristão ele precisa ter entendimento sobre tudo isso dentro da igreja, para que aí sim ele possa servir ao Senhor na sua área específica. Irmãos, uma coisa muito ruim é uma pessoa servindo onde ela não é vocacionada. Ela se sente insatisfeita e a igreja se sente insatisfeita. Ela acha que ela podia fazer melhor. Ela acha que ela podia ser melhor aproveitada. E a igreja acha que ela não está rendendo aquilo que deveria render. Então eu vou compactuar com o pensamento de um amigo meu de anos, que ele dizia que dentro da igreja é necessário cada um com a sua mala. Quando a gente vai viajar, cada um tem a sua malinha, né? Cada um coloca as suas próprias coisas dentro da sua mala. Então, quando nós estamos falando de liderança cristã, de educação para a liderança dentro da igreja, cada um com a sua mala. Cada um com seu talento, cada um com seu dom, cada um com a sua vocação. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem esclarecido. Aí os irmãos vão até falar, irmão Clésio, vamos falar de um assunto polêmico agora. O que é que a gente fala dos irmãos que louvam e nós sabemos que os irmãos não têm realmente aquela aptidão para o louvor? Irmãos, servir ao Senhor independente de. Se nós temos melhores servos, vamos usar os melhores servos. Mas quando nós não temos, então vamos trabalhar com o que tem. Não, vamos trabalhar com o nosso coração grato e alegre ao Senhor. Nada nos impede de servir ao Senhor. Entendeu? Agora, se nós temos gente capacitada para todas as áreas, então vamos usar as pessoas capacitadas que nós temos. E cada um na sua área, para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Nosso irmão Adriano está comentando aqui, glória a Deus, muito bom esse estudo. Bem como os anteriores. Amém, irmão Adriano? Vamos caminhando, assim crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Nosso irmão Manuel acaba de entrar também, nossa irmã Márcia. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como nós podemos formar bons líderes? Com consciência e convicção de salvação, entendimento sobre a vocação de liderança dentro da igreja. Esse terceiro aspecto aqui, irmãos, eu queria chamar a atenção para os irmãos. Equilíbrio entre teologia e testemunho. Nós lemos o texto de 2 Timóteo 2,15, né? Quando Paulo vai falar a Timóteo que é necessário que o obreiro não tenha nada para se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então notem como nós mencionamos, é uma via de mão dupla. O obreiro ele não pode ter somente bom preparo teológico, ele precisa ter. Ele precisa ter um certo manuseio da palavra. Irmãos, e o que nós vamos falar com relação aos obreiros leigos? O fato de uma pessoa não ter conhecimento acadêmico, irmãos, não significa que ela seja leiga, preste atenção. Nós vamos consertar dois raciocínios na mente dos irmãos. Primeiro raciocínio acerca de Pedro. Muita gente considera Pedro um analfabeto. Errado, mentira. A Escritura nunca diz que Pedro era analfabeto. A Escritura vai dizer que Pedro é um homem iletrado. Ou seja, Pedro era um homem que não tinha conhecimento acadêmico. Mas Pedro é um grande conhecedor do Antigo Testamento. Pedro não é um leigo. Ô irmão, e os irmãos de hoje em dia? Não existe mais ninguém leigo. A Escritura está aqui.
Até quem não sabe ler, escuta, e bem. Então você pode ouvir a palavra do Senhor, absorver muito bem aquilo que você ouviu e passar adiante. Nós não temos mais nenhuma desculpa para não estudar a palavra de Deus, a não ser zona de conforto, a não ser acomodação. Então, o líder dentro da igreja, ele precisa romper a sua zona de conforto e estudar a palavra de Deus. O membro dentro da igreja, ele precisa romper a zona de conforto do líder e desafiá-lo a estudar a palavra de Deus. Então, assim a igreja cresce. Assim a igreja ela é forçada, irmãos, a estudar a palavra do Senhor. Assim aconteceu em todas as esferas. Cristo trabalha o coração dos discípulos para que os discípulos se aperfeiçoem na palavra do Senhor. Os discípulos trabalham com a igreja de Atos para que a igreja de Atos se aperfeiçoe na palavra do Senhor. Paulo trabalha com as igrejas as quais ele visita para que assim as igrejas cresçam na palavra do Senhor. João desperta os irmãos que recebem a revelação do Apocalipse para que esses irmãos cresçam na palavra do Senhor. Os pais da igreja dão continuidade a esses aspectos. Os grandes nomes da reforma vêm trazendo esse despertamento com relação ao conhecimento da palavra. E hoje nós vamos nos acomodar e dizer que, não, irmão, é porque eu não quero fazer um seminário. Eu não tenho condição não para fazer um seminário não. Irmãos, os irmãos me perdoem a sinceridade. Mas em alguns momentos parece síndrome do coitadismo. Não se desvalorize não, meu irmão. Não se desvalorize não, minha irmã. Rompa a sua zona de conforto. Rompa essa síndrome do coitadismo e vá estudar a palavra de Deus. Vá crescer em conhecimento e graça da parte do Senhor, não só em estatura. Não fique dentro da igreja 10, 20, 30 anos recebendo só aquilo que você acha que dá para você não. Busque algo mais. Cresça na palavra do Senhor. Isso é necessário para a casa de Deus. Não se conforme não, com pouco não. Com o Senhor a gente tem que buscar mais e mais da palavra dele. Amém? Então saia da zona de conforto. Não é necessário você fazer um seminário para estudar bem a palavra do Senhor, não. É necessário meditar nela de dia e de noite, como vai dizer o salmista. Assim nós vamos crescer e desenvolver na palavra do Senhor. Amém? Mas Paulo não vai falar só do conhecimento teológico. Paulo vai falar desse equilíbrio entre o conhecimento teológico e o testemunho. E aí, irmãos, nós vamos entrar agora mais uma vez na vivência da palavra. Por quê? Porque é impossível ter um bom testemunho se eu não tenho conhecimento da palavra. E nós não estamos falando só de vida de oração, frequência em culto e vida moral. Vida moral, obrigação do cristão. Frequência em culto, obrigação do cristão. Vida de oração, obrigação do cristão. Então nós estamos falando de testemunho na totalidade da nossa vida, não só nas áreas que são obrigatórias, irmãos. Às vezes nós confundimos testemunho com um aspecto religioso. Hoje em dia está muito na moda, né, aqui que nós chamamos de estética espiritual. O fora conta mais que o dentro. Porque eu preciso ser fora e dentro. Aí até o próprio Cristo ele vai dizer que do nosso interior vão fluir rios de água viva. Nós somos tratados de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque o que é que acontece? A gente muda muito fora e dentro continua a mesma coisa. Tá cheio de um monte de relatos aí, minha gente, que dentro da igreja nós podemos ser uma coisa e fora da igreja nós somos outra, totalmente diferente. As nossas famílias, as nossas casas realmente teriam muito a falar sobre nós. Então é necessário que nós busquemos esse equilíbrio entre testemunho e conhecimento da palavra. Assim, nós podemos formar bons líderes dentro da igreja do Senhor. E um último aspecto sobre como nós podemos formar bons líderes: responsabilidade e aperfeiçoamento pela palavra. O líder eclesiástico, ele precisa ter entendimento de que ele tem uma responsabilidade na palavra do Senhor. E o membro da igreja, ele precisa ter uma noção de que ele precisa fiscalizar esse líder, porque o membro da igreja ele é aperfeiçoado pelo conteúdo do líder. Então, é mais uma vez uma via de mão dupla. O líder precisa do membro, o membro precisa do líder, ambos precisam da palavra e ambos precisam se dedicar à palavra. Então, sem esse ciclo, sem essa cadeia, a igreja ela não pode sobreviver da forma que ela deve sobreviver. Nós estamos enxergando mais um processo que tem acontecido nas nossas igrejas aqui no Brasil, irmãos. As nossas igrejas elas estão precisando dar nomes aos cultos para que as pessoas elas saiam de casa e participem das atividades na igreja. Nós precisamos ter o culto da vitória, o culto de libertação, o culto de não sei de quê, o culto da colheita, o culto da festa de não sei da onde, o culto disso e o culto daquilo. Nós estamos voltando ao Antigo Testamento, quando Isaías vai condenar essas práticas, porque as pessoas elas só cultuavam ao Senhor nas festas
que eram festas judaicas. E aí Isaías ele vai dizer já no capítulo 1, o Senhor odeia essas celebrações de vocês. Por quê? Porque os pés de vocês estão aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. Então as igrejas brasileiras elas estão se aperfeiçoando nisso. E não oferecer conteúdo na palavra para as pessoas, mas aí está oferecendo um monte de programação. Por quê? Porque a programação estimula o irmão a estar na igreja todos os dias. Irmãos, o que nos estimula a estar na casa do Senhor deve ser a palavra do Senhor. Esse é o estímulo para o cristão, a maior vitamina que nós temos para a nossa vida. Meditação na palavra de dia e de noite. Quer se fortalecer como cristão? Medite na palavra. Quer se fortalecer como líder? Medite na palavra de dia e de noite. Então, irmãos, se eu cair, temos um advogado justo e fiel que intercede por nós de dia e de noite. Um guarda que não dorme, intercedendo em nosso favor. Amém? Caia, se levante em nome de Jesus. Continue assim a caminhada para a glória do Senhor. Mas não fique na sua zona de conforto. Amém? Então, irmãos, como é que nós podemos formar bons líderes dentro da igreja? Convicção e consciência de salvação, entendimento sobre vocação, equilíbrio entre conhecimento da palavra e testemunho, e responsabilidade e aperfeiçoamento na palavra do Senhor. Por fim, nosso presbítero Josemar está também nos acompanhando nessa manhã, irmãos. Seja bem-vindo, presbítero. Espero que você esteja melhor de saúde. Deus te abençoe grandemente. Por fim, irmãos, o que a igreja ganha com a liderança bem educada? Porque nós compreendemos primeiro por que nós precisamos de bons líderes. Então nós vimos os aspectos. Depois nós olhamos como nós podemos formar essa boa liderança. Observamos alguns aspectos. Agora, o que a igreja ganha tendo bons líderes? Então vamos observar um pouquinho. O que a igreja ganha tendo bons líderes dentro da casa do Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, a igreja ganha oportunidade de crescimento na palavra. Quanto melhores forem os nossos líderes, mais fome e sede da palavra do Senhor nós vamos ter, irmãos. Líderes que prezam pela palavra do Senhor são líderes que vão oferecer a palavra do Senhor. E nós estávamos mencionando, nós não precisamos de experiência pessoal. Nós precisamos que os nossos líderes tenham um caráter aprovado, tenham um bom testemunho, para que a igreja não passe por escândalos. Mas o que nós precisamos é de conhecimento na palavra do Senhor. Então o que a igreja ganha, a princípio? Oportunidade de crescimento na palavra, a oportunidade de cada vez mais conhecer a palavra do Senhor. É a oportunidade de usar dons e talentos para a glória de Deus no conhecimento da palavra do Senhor. Irmão, é pecado usar os psicólogos da igreja para abençoar a igreja, fortalecendo a igreja na palavra do Senhor? Não. É pecado usar os advogados da igreja para fortalecer? Não, não é pecado. É pecado usar os profissionais de saúde da igreja para fortalecer a igreja no conhecimento da palavra do Senhor? Não, irmãos. Entendeu? O pecado é que nós permaneçamos na nossa zona de conforto, achando que tudo é muito religioso, achando que tudo é muito espiritual e perdendo de crescer na palavra do Senhor. Então, os homens do Antigo Testamento, os homens do Novo Testamento possuíam imensos conhecimentos acerca de outras estruturas e ofereciam isso ao povo de Deus, para que o povo de Deus fosse aperfeiçoado mediante a palavra do Senhor. Então nós ganhamos uma oportunidade gigantesca com bons líderes na igreja, de crescer na palavra do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, o que é que a igreja ganha com a liderança bem educada? Entendimento acerca das responsabilidades de cada liderança. Quando nós temos uma liderança bem educada, a igreja ela compreende bem o papel do pastor, a igreja ela compreende bem o papel do presbítero, a igreja ela compreende bem o papel do evangelista, o papel do diácono, o papel do obreiro, o papel do missionário, o papel dos professores, o papel do líder de departamento e o seu próprio papel como membro da igreja. Entendeu? Quando nós conseguimos ter essa estrutura eclesiástica muito bem organizada, irmãos, a tendência da igreja é que a igreja cresça e que a igreja seja abençoada. É impossível uma igreja que compreende muito bem essa estrutura que ela não cresça em conhecimento da palavra do Senhor e cresça exponencialmente na sua própria estrutura eclesiástica. Tá bem? Em terceiro lugar, o que é que a igreja ganha com a liderança bem educada? A igreja ganha manutenção da estrutura bíblica de ensino até que Cristo venha. Uma liderança bem educada, uma liderança bem preparada, ela vai aparatar todas as áreas da igreja. E aí nós não vamos ter deficiência com as nossas crianças, nós não vamos ter deficiência com os nossos adolescentes, nós não vamos ter deficiência com as nossas mulheres, com os nossos homens, com as famílias da igreja e assim com a composição
da liderança da igreja, irmãos. E nós precisamos entender, até que Cristo venha, duas coisas nós vamos precisar fazer. A primeira é continuar adorando Ele em espírito e em verdade. E a segunda é continuar a estrutura da igreja que foi fornecida pela igreja de Atos. Que estrutura é essa? Pregação do Evangelho, estudo da palavra e comunhão. Então nós precisamos continuar tudo isso até que Cristo venha, irmãos. Até que Cristo venha não é uma opção nossa pregar o Evangelho, é uma obrigação nossa. Até que Cristo venha não é uma opção nossa estudar a doutrina dos apóstolos, é uma obrigação nossa. E até que Cristo venha, nós não temos a opção de viver em comunhão ou não, nós temos a obrigação. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos esforçar para manter a nossa comunhão pelo vínculo do Espírito Santo na igreja do Senhor. Então, nós não temos a opção de dar continuidade à estrutura da igreja de Atos ou não. Nós temos a obrigação, como igreja do Senhor, de continuar vivenciando as nossas experiências, mas assim, estudando a palavra do Senhor, espalhando a palavra do Senhor a maior quantidade de pessoas que nós pudermos, irmãos. E eu digo aos irmãos que na grande maioria das vezes nós temos vergonha de falar com os nossos vizinhos acerca do Evangelho, porque nós estamos pensando o que é que nós podemos falar com os nossos vizinhos. Nós não temos segurança naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós sabemos, para falar, chegar para o nosso vizinho e dizer além de bom dia, além de dizer Deus te abençoe. Eu queria conversar com você acerca de um outro aspecto. Eu queria conversar com você acerca do amor de Deus. Eu queria conversar com você acerca do juízo de Deus. Eu queria conversar com você a respeito da fé cristã. E nós precisamos, irmãos, sair da nossa zona de conforto. Trazer a palavra do Senhor para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Para isso, nós precisamos de uma boa liderança dentro da igreja. Nós precisamos de estudar bem a palavra do Senhor. Amém? Para encerrar a nossa aula, irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem a sua escritura no texto de Tito, no capítulo 3, os últimos conselhos que Paulo vai dar aqui a Tito. Eu queria compartilhar ele com os irmãos e assim trazer as nossas considerações finais para as nossas aulas sobre a educação cristã. Capítulo 3 de Tito, irmãos, do versículo 3 até o versículo 8. Paulo vai dizer assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, ou seja, não por conta das nossas boas obras, mas devido à misericórdia de Deus, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós graciosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que Ele fez isso? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente todas essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo aqui está explicando a Tito o porquê da nossa salvação e da nossa vocação em Cristo Jesus. E para quê que ela existe? Para que nós possamos pôr a nossa salvação em prática, com efetividade, anunciando Deus a todas as gerações, dentro da igreja e fora da estrutura de 4 paredes da igreja. Então, pensando nisso, irmãos, como é que nós encerramos? Quais as conclusões que nós tiramos? A princípio, que nós possamos entender a necessidade de ter bons líderes na igreja do Senhor, para que essa mesma igreja se fortaleça a cada dia. Em segundo lugar, que nós possamos valorizar cada líder que temos como instrumento usado por Deus para aperfeiçoamento do seu povo ao longo da caminhada. Prestem atenção nas orientações da Escritura Sagrada. Líderes que gemem não fornecem um trabalho de qualidade à igreja. Então valorize os líderes que nós temos dentro da igreja. Valorize o pastor, valorize todas as outras lideranças dentro da igreja, para que assim o trabalho, que mesmo que seja árduo, não seja um trabalho penoso. O líder que trabalha gemendo, ele não frutifica dentro da casa do Senhor. E em terceiro lugar e último, irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos urgentemente para o estudo da palavra de Deus, para assim dar continuidade à igreja do Senhor, até que Ele venha.
Amém, meus amados irmãos? Nós estamos chegando ao fim da nossa série de estudo, durou 2 meses, exatos 2 meses, março e abril, sobre a educação cristã na igreja. Eu espero que os irmãos tenham crescido da mesma forma que eu cresci. Eu sempre cresço demais estudando a palavra do Senhor com os irmãos. Os irmãos me aperfeiçoam muito e eu sou muito grato pela nossa igreja. Eu sou muito grato pela 8ª Igreja Congregacional Vale da Bênção. Sou muito grato pelos irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado. Que assim o Senhor possa nos abençoar ricamente, grandiosamente e poderosamente. E eu queria convidar os irmãos agora que a partir da semana que vem, a partir do mês de maio, nós vamos estar no nosso mês da família. Irmãos, o mês de maio é um mês de grande destaque na nossa igreja. Nós vamos trabalhar a temática sobre família. Então as pregações ao longo dos domingos vão ser voltadas para a família, as nossas aulas vão ser voltadas para a família e nós vamos ter algumas atividades especialmente para a família. Ô irmão Clésio, mas em que área da família? Irmãos, nós não vamos trabalhar a área relacional conjugal. O nosso foco não é esse ano. Conversando com o pastor Maurício, Deus colocou no coração do nosso pastor o desejo de trabalhar na nossa igreja o relacionamento entre pais e filhos. Há uma necessidade muito grande, irmãos, não só na nossa igreja, mas no evangelho brasileiro, de trabalhar o relacionamento entre pais e filhos e pais. Então, você que passa por alguma adversidade com seu pai ou com seus filhos, ou dentro do seu ambiente familiar nessa estrutura, apresente sua família em oração, irmãos. E a partir do mês de maio, Deus vai nos abençoar poderosamente em nossa igreja. Então, nós vamos trabalhar a temática no nosso mês de maio, né? Famílias aos pés da cruz. Então eu convido os irmãos a colocar a sua casa aos pés da cruz de Cristo e assim ser abençoado pela palavra do Senhor. Nós vamos mudar também um pouquinho a estrutura da nossa escola bíblica, seja aqui por live ou seja na nossa igreja. Nós vamos, irmãos, trazer alguns convidados na nossa escola bíblica. Nós vamos fazer entrevistas com esses convidados dentro desse tema, educação de pais e filhos. O que é que a perspectiva, tanto secular quanto da palavra, nos orienta, e assim nós vamos trabalhar com os irmãos. Então os irmãos vão ser informados aí ao longo da semana sobre os convidados que vão vir, se são profissionais de alguma área específica, se são gente dentro da casa do Senhor, dentro do contexto de igreja. E assim, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos crescer grandemente. Então os irmãos vão ver o irmão Clésio falando pouco no mês de maio, mas nós vamos ver que outros irmãos vão nos abençoar poderosamente, inclusive o nosso pastor Maurício, que ele também está dentro do nosso projeto para o mês de maio. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Agradeço muito a irmã Regiane e a irmã Larissa, quem tem abençoado a minha vida também. Peço que os irmãos continuem orando pela nossa vida. Peço desculpa aos irmãos, né, que nós começamos um pouquinho tarde hoje, como eu comentei com os irmãos no grupo da igreja. Minha gatinha inventou de dar cria, então eu digo aos irmãos que eu sou pai agora e estou aqui cuidando da recuperação dela. Então, eu agradeço aos irmãos pela oportunidade de estudar a palavra do Senhor nessa manhã. Irmãos, que o Senhor continue nos abençoando. Logo mais às 18 horas, nós temos o nosso culto público com a exposição da palavra do Senhor. Momento de adoração ao nosso Deus. Convido todos os irmãos para assim estar às 18 horas acompanhando o nosso culto. Deus abençoe os irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém?